Olá, gente querida, um bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? É um prazer cumprimentá-los mais uma vez e poder abrir a palavra de Deus aqui agora, nesse momento, refletindo um pouco sobre Romanos, capítulo número 8. Se você estiver com sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo de número 7. A gente vai fazer aqui uma introdução rápida em Romanos, capítulo número 7. É, Romanos 7, a parte final, vai servir de introdução para a gente conhecer e descobrir e saber quais são as ênfases principais do capítulo de número 8. Então, Romanos, capítulo 7, tem uma frase muito pesada, uma pergunta que Paulo faz a si mesmo. Miserável homem que sou, versículo 24 do capítulo 7. Quem me livrará do corpo desta morte? Ele responde a pergunta. Isso era uma forma muito retórica, utilizada, um termo técnico utilizado por Paulo, um recurso que Paulo utilizava em Romanos, que é diatribes. Diatribes é você criar um personagem, dialogar com ele, fazer perguntas e responder. Então ele diz: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E então ele responde: Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a resposta de Paulo está na segurança da pessoa de Jesus Cristo. Essa é a segurança que Paulo tem. Bem, o que é Romanos, capítulo número 8? Romanos 8 é o Pentecostes do livro de Romanos. Tá certo? Onde é que está o Pentecostes no livro de Atos? Atos 2. Onde é que está o Pentecostes em Romanos? Romanos, capítulo de número 8. Para a gente agora descrever e entrar um pouco mais dentro disso, eu vou aqui compartilhar a tela e vou mais uma vez convidar você a, a seguir um conteúdo que é um conteúdo completamente voltado para a missão, que é o meu Instagram, PR Lucas Alves. Inclusive, você está vendo aí agora a sala 57, de 4 a 8 de agosto do livro de Romanos. Está aí, tá certo? Então, conteúdo bíblico, cortes de pregações, pensamentos, reflexões, você encontra aí. Mas vamos para Romanos. Paulo vai falar de um Pentecostes agora. E agora vai trabalhar de uma forma poderosíssima. Se você perguntar para mim, Pastor Lucas, qual é o capítulo mais lindo da Bíblia? Romanos 8. Não tenho dúvida nenhuma. Porque Romanos 8 ele faz assim, uma linha do tempo passado, presente e futuro. E Romanos 8 nos diz o que é ser crente de verdade. Aonde está a nossa base, nossa esperança e, acima de tudo, aonde está a nossa segurança. Então, com base nisso, Rick Warren disse que é na nossa mente que se encontra o campo de batalha. Romanos 7, Paulo diz isso. Miserável homem que sou, o pecado que habita em mim, a carne, né? O mal que reside em mim, esse poder da carne que sempre me puxa para baixo. É aqui o conflito, é na nossa mente. Então, quando a gente pensa nisso, nesse conflito, vamos resgatar aquela citação de antes de ontem, em que Ellen G. White diz que nós somos assediados pelas seduções do mundo, pelas solicitações da natureza carnal e por tentações diretas de Satanás. Tudo isso na mente. A mente, então, é o palco desse conflito e que nós vivemos em guerra. Então, a pergunta que fica é: se essa é a realidade, qual é a nossa saída? Se às vezes nós podemos ser escravos de vícios, de comportamentos, se nós temos algumas coisas que nos prendem, assim como cadeias que parecem ser impossíveis de serem quebradas, como, como se vive a vida cristã com poder e com graça? Como? Bem, você sabe como é que começa Romanos?
Romanos capítulo número 8. Leia comigo agora. Romanos 8, versículo número 1 começa assim. Sabe como é que Paulo declara com tudo isso, com toda aquela luta, com todos os conflitos, o que a lei exige e que você não pode dar? O que que Paulo coloca como palavra já de início? Ele está continuando o raciocínio de Romanos capítulo número 7. O que que ele coloca? Ele coloca o seguinte: o que que diz sua Bíblia, a primeira palavra que aparece aí em Romanos capítulo número 8? Qual é a primeira palavra? Agora. Agora. Meu irmão, escuta uma coisa, olha. Existem três maneiras de você viver. Ou você vai viver com medo do futuro, ou com a culpa do passado, ou com a graça do presente. Como é que você quer viver? Você quer viver como? Você quer viver com medo do futuro, com a culpa do passado, ou com a graça do presente? Eu quero viver com a graça do presente. E você? Você quer viver como? Eu quero viver com a graça do presente. Então não importa o que aconteceu com o seu passado. Seja o passado remoto ou seja o passado presente. Não importa. Creia nisso, não importa. Não importa o que você fez, o estrago que você causou na sua família, o estrago que você causou em você mesmo, o estrago que você causou na sua igreja, não importa. Paulo está dizendo que a graça é maior do que a nossa culpa. Segunda coisa, você está com medo de quê do futuro? Em que você coloca a base da sua vida? Você está se sustentando em quê? Em quê? Qual é a sua referência? Qual é a sua âncora? Se não for Cristo, você vai ter medo. Se for seres humanos, política, seja lá o que for, você vai ter medo. Agora, Cristo é aquele que lança fora todo medo. A graça, ela é abundante, ela é presente. A graça, escuta, a graça é abundante e é presente. Ela foi presente ontem, ela é presente agora e está presente amanhã. E Paulo está dizendo, agora. Tem pessoas que não vivem do agora. Tem pessoas que só vivem do passado ou do futuro. Mas Paulo está dizendo, ei, ei, ó, ó, é agora. O seu agora é agora. E Paulo diz, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então entenda, Paulo aqui começa assim, escancarando as portas da bondade de Deus. E deixa essa bondade de Deus entrar na sua vida. Deixa essa bondade de Deus entrar no seu coração, na sua alma. Isso pertence a você. Não viva como alguém que a graça não pertence. Isso é para você. Aí você diz, pastor, mas se há Atos, tem o Pentecostes. E é no capítulo 2. O Senhor disse que em Romanos 8 é o Pentecostes de Paulo. Por que que ele está começando a falar de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o centro de tudo. Colossenses diz isso claramente. Nós vivemos por meio dele, existimos para ele e tudo mais. Só que, só que, para que a realidade dessa vida em Cristo se torne concreta na nossa caminhada cristã, quem é a pessoa que torna tudo isso possível? Quem é que regenera? Quem é que traz a certeza do perdão? Quem é que justifica? Quem é que santifica? Aí agora entra a pessoa do Espírito Santo. Entendeu agora? Então, isso quer dizer que em Romanos 8 você vai ver aqui a Trindade várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Você vai encontrar aqui em Romanos a manifestação do Filho, do Pai e também do Espírito. Por exemplo, já falou do Filho, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vamos ver o Pai. Vou dar aqui há várias, mas vou aqui apenas apresentar mais uma. Olha o que diz. No versículo 2, porque a lei do Espírito, opa, Espírito está falando do Espírito Santo, da vida em Cristo Jesus, livrou você da lei, do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu Filho. Entendeu aí agora? Pai, Filho e Espírito Santo. Então você vai perceber que os três trabalham. Então ele faz isso logo no início,
Paulo vai fazer isso no final, mas durante todo esse corpo de Romanos, capítulo número 8, Paulo vai dizer: agora você vai ver como é que funciona a vida cristã. A vida cristã só tem sentido se o Espírito Santo trabalhar. Então, biblicamente, Paulo está dizendo: olha, o Filho se entregou na cruz, o amor do Pai é inquebrantável por todos nós, mas essa realidade só pode ser vivida pelo Espírito Santo. Por isso que a Sala 57, ela tem esse marco, ela tem essa ênfase, dizer vida no Espírito. Por quê? Porque tudo só é possível com o Espírito. Tá certo? Então, veja bem, Romanos capítulo número 7. Sabe quantas vezes a palavra Espírito vai aparecer em Romanos 7? Uma vez, que é no capítulo 7, versículo número 6. Sabe quantas vezes a palavra Espírito vai aparecer em Romanos capítulo número 8? 17 vezes. O que você acha disso? O que você acha disso? Romanos 7, uma vez. Romanos 8, 17 vezes. Vamos aqui agora mencionar algumas coisas, alguns pontos que Paulo destaca sobre a obra do Espírito em Romanos, capítulo de número é, 8. Primeiro, Paulo disse, eu acabei de ler o texto e vou ler novamente, diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Primeira ênfase, guarde isso no seu coração. O Espírito Santo nos liberta de qualquer tipo de escravidão. Quem tem o Espírito não vive uma vida de escravidão, vive uma vida de libertação. De libertação. Então, eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei se você é um crente, se você está dando os primeiros passos, ou se você é uma pessoa que já tem uma certa experiência na vida, mas tem alguma coisa lá dentro que te puxa para baixo, que domina você, que é senhor dos seus pensamentos, dono da sua vontade e escraviza você. Que você fez sucessivas promessas a Deus, mas até agora essas promessas não foram quebradas. Aliás, perdão, elas não foram cumpridas porque elas continuam sendo quebradas. Lembre-se de uma coisa: o Espírito Santo ele não age na margem da nossa vida. Jesus Cristo disse que o Espírito trabalharia dentro de nós. Aqui na nossa mente é o canteiro de obras do Espírito Santo. Ele nunca vai deixar de trabalhar aí. Então, se existem vícios em sua vida, claro que existem tratamentos, claro que existe terapia, claro que existem intervenções medicamentosas, orientações médicas. Tudo isso tem o seu lugar, porque para cada dor, Deus colocou seus especialistas. Agora, para quem livra, quem necessita de livramento mais profundo da alma, o Espírito Santo é a nossa garantia de libertação. Você crê nisso? Você acredita nisso? O Espírito Santo é a nossa garantia de libertação. A segunda coisa que o Espírito Santo faz, olha que coisa linda aqui. Segunda coisa, o Espírito Santo, quando ele liberta você e a mim, ele também nos habilita, ele também nos dá força para obedecer à lei. Olha o que diz aqui, versículo número 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Escuta uma coisa. Eu acho que eu já falei isso na cela 57, se não tiver falado, vou repetir. Deus exige algo que você não pode dar. Você sabia disso? Eu vou repetir para ficar mais claro, tá? Deus exige algo que você não pode dar. Deus exige obediência. E sabe quem é que pode fazer com que você obedeça? É o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Então, eu preciso me render a Deus para dar a Deus aquilo que ele pede de mim. Tá claro isso para você? Eu preciso me entregar a Deus para dar a Deus aquilo que ele espera de mim. Porque eu não posso dar obediência. Eu não posso dar um coração puro, eu não posso dar fidelidade, eu não posso tirar de mim o desejo por idolatria, de egolatria, ou seja lá o que for. Eu não posso tirar de mim a cobiça. É por isso que o fruto do Espírito Santo é obra dele, que também está inclusa a obediência. Então, pense numa coisa. Eu só posso dar a Deus aquilo que Deus colocar em minha vida. E aqui está dizendo, em Romanos 8, no versículo 4,
que a gente obedece, atende às exigências da lei pela presença do Espírito Santo. Então, quanto mais eu estiver caminhando com Deus, através da leitura da Bíblia, da oração, de uma vida de dependência, eu posso dar para Deus, porque Ele habita em mim e essas exigências da lei, elas são então cumpridas. Terceira coisa, o que o Espírito Santo faz em minha vida? Bem, o Espírito Santo nos santifica. Romanos 8, versículo 5 diz: Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Existe uma inclinação, existe um desejo contínuo. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, existe aqui duas correntes. Uma, que é a inclinação da carne, que produz morte. Outra, a dependência do Espírito, que conduz paz e vida. Então, essa obra que o Espírito Santo produz em nossa vida, que é paz, vida e santificação, é o retorno ao caráter de Cristo. Nós não podemos ter um caráter igual ao de Cristo. Jamais. Isso só é possível pela habitação do Espírito. Então, perceba, olha os verbos aqui apontados para o Espírito: liberta, capacita e santifica. Mas não para por aí. Quarto ponto. O Espírito Santo, ele habita em nós. Se eu fosse colocar aqui em ordem, talvez deveria ser essa ordem primeira, mas não é assim que Paulo está expondo. Mas por quê? Porque eu colocaria? Porque teologicamente, o Espírito só pode santificar, só pode nos levar à obediência e nos libertar da escravidão se esse Espírito habitar em nós. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 8, versículo 9, ele diz assim: Vocês, porém, não estão na carne. Ele ainda continua o pensamento da carne de santificação. Mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então, Paulo aqui está falando de habitação do Espírito. Note uma coisa aqui, bem interessante. Vamos para Romanos, capítulo número 7, só para ver aqui um detalhe, para que a gente conecte o sentido que Paulo está expondo da presença e habitação do Espírito. Olha o que diz Romanos, capítulo 7, e versículo de número 16. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O que Paulo diz que habita nele? O pecado. E aqui diz mais. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Não há nada de bom que habita em mim. Novamente, ele usa isso pela segunda vez. Veja o que diz em Romanos, capítulo 7, versículo de número 20. Mas o que eu faço é o que não quero. Já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo aqui uma, duas, três, mas não para por aí. Versículo número 21 diz: Assim encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. E no versículo de número 23 ele diz: O mal que está nos meus membros. Onde é que está o problema? Paulo diz: está em mim, habita em mim, reside em mim. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: eu sou o pecado me tornou alguém que é a sua casa, a sua habitação. E agora, como é que se resolve isso? O nosso problema está aqui dentro. E para resolver os problemas internos da alma, o que é que Deus faz? Aleluia por isso, irmãos. Aleluia por isso. Para resolver os problemas internos da alma, Deus habita em nós. Amém? Para resolver os problemas que é quase impossível, ou melhor, impossíveis de serem solucionados. Se o pecado ele me fez da minha vida a sua casa, o Espírito Santo fez da minha mente o seu templo, o seu templo. Se a luta é aqui dentro, se a obra do pecado é aqui dentro que Deus vai agir. Se as suas lutas, elas são duríssimas aí dentro de você, e você tem coleção de quedas, de fracassos, de desânimos e de derrotas, é dentro de você que Deus vai agir.
Você está aberto à ação de Deus hoje? Ele tem poder muito maior do que o poder e o estrago que o pecado pode fazer. Deus tem o poder da restauração e da santificação, porque ele habita em nós. Continuando, Romanos diz que o Espírito vivifica o nosso espírito. Romanos, capítulo 8, versículo número 10 diz: Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Paulo também diz que o espírito nos orienta como filhos de Deus. Romanos 8, versículo 14 diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Opa, hoje é dia de ser guiado. Hoje é dia de fazer escolhas. Hoje é dia de tomar decisões, mas sempre guiados pelo Espírito Santo. E diz mais, que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Ele sabe a fraqueza de cada um de nós. Ele sabe a sua fraqueza, querido Senhor. Ele sabe sua fraqueza, querida senhora. Ele sabe sua fraqueza, adolescente. Ele sabe sua fraqueza, jovem. Ele sabe a fraqueza de todos nós. Mas ele não está lá para olhar para nossas fraquezas e estar de braços cruzados. Ele olha para as nossas fraquezas, querendo entrar e lutar as nossas lutas e vencer as nossas batalhas. Além disso, o Espírito Santo intercede por nós. Por quê, pastor? Porque você sabia que o Espírito Santo intercede por nós, isso é óbvio, né? É o que diz a Bíblia. Agora, ele não intercede por nós como alguém que morreu na cruz. Porque Paulo diz, e também, abra sua Bíblia para não haver dúvida, tá? Olha o que diz, da mesma maneira, por que da mesma maneira? Porque nos versos anteriores, Cristo é aquele que intercede. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque quando a gente ora, a gente tem o coração maculado pelo pecado, a gente não sabe expressar exatamente, às vezes nós expressamos mais o que queremos do que necessitamos. E o Espírito Santo, ele trabalha para traduzir nossas reais necessidades, com a necessidade e com a sinceridade do nosso coração. Ellen G. White diz: o Espírito Santo, ele é dado como agente de regeneração, para tornar eficaz a salvação operada pela morte de nosso Senhor e do nosso Redentor Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo, ele busca atrair a atenção dos homens para um evento. Que evento é esse? A cruz de Cristo. A fim de desvendar ao mundo o amor de Deus e abrir as almas convictas às preciosidades das Escrituras. Isso quer dizer que o Espírito Santo, ele foca em Cristo. O Espírito Santo, o centro do Espírito Santo, ele não é o fogo, não é a bomba, não é o óleo, não é a água. O centro do Espírito é a cruz de Cristo. A obra dele é nos conduzir ao Salvador. A obra dele é nos regenerar a partir dos pés da cruz. A obra dele é nos restaurar à semelhança do nosso Criador. Portanto, a obra do Espírito ela é cristocêntrica. Amigos queridos, Cristo. Você nunca vai descobrir a beleza de Cristo sem permitir a ação do Espírito. Você só sabe quem é Cristo por meio do Espírito. E Cristo é o centro de tudo. Amigos queridos, sabe de uma coisa? Você sabe qual é um indício de uma igreja cheia do Espírito? Não é rodopiar, não é pular, não é pegar a terra e jogar para o povo cair. É exaltação da palavra e exaltação de Cristo. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo. Quer ver um crente cheio do Espírito Santo? É um crente que parece mais com Jesus Cristo. Um ministério cheio do Espírito Santo é um ministério que fala mais de Cristo. Comissões de igrejas espirituais são comissões de igrejas em que o centro daquelas reuniões ali é Cristo.
Pessoas que trabalham e servem na igreja, o centro, a motivação e o propósito dessas pessoas tem que ser Cristo. Aonde o Espírito estiver, Cristo será exaltado. Cristo será desejado. Cristo será amado. Quando você olha para Romanos 8, você vê a incrível manifestação da pessoa do Espírito Santo nos conduzindo a Cristo. Mas para por aqui, não. O Espírito Santo nunca, qual é a palavra que está aí? Nunca desampara uma alma que está olhando para Jesus Cristo. Nunca. Você não está desamparado hoje. Você não está abandonado hoje. Você pode até se sentir, mas uma coisa é sentir e outra coisa é ser um fato. Não baseie sua vida com aquilo que você sente. Baseie sua vida com aquilo que Deus revela. E aqui está o fato, a revelação da palavra que aponta que se você estiver olhando para Cristo, você não está abandonado. Ele toma do que é de Cristo e mostra àquele que procura. E se o olhar se mantiver fixo em Jesus, a obra do Espírito não cessará até que a alma seja moldada à sua imagem. Deus é um especialista em restauração de corações quebrados. Isso se manifesta na vida prática. Um homem que tem o Espírito Santo em sua vida não vai desistir de seu casamento. Uma mulher que é cheia do Espírito não vai desistir dos seus filhos e nem do seu marido. Um homem e uma mulher que é cheia do Espírito será fiel nos dízimos e nas ofertas. Um homem e uma mulher, um servo de Deus que acredita no Espírito Santo, vai sair coisas boas da sua boca. Não viverá uma vida desequilibrada, impetuosa, insolente, desvirtuosa. Não, porque não é isso que o Espírito Santo produz. O Espírito Santo produz em nós poder e graça e uma semelhança incrível com Jesus Cristo. Pela graciosa influência do Espírito, diz ela, o pecador é transformado no Espírito e no propósito até tornar-se um com Cristo. Quem é que nos torna um com Cristo? É o Espírito Santo. Vamos para a parte final dessas reflexões de hoje. Primeiro, o que é que nós podemos aqui falar? Primeiro, Paulo diz em Romanos 8, versículo 18, porque para mim tenho por certos, e agora a gente vê essa beleza de Romanos. Que capítulo formidável. Porque para mim, eu não sei vocês, eu não sei o que está passando na cabeça de vocês, mas Paulo diz, para mim, que estou experimentando isso, eu tenho por certo, eu tenho por certo que a gente sofre, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada no futuro. Queria dizer algo para vocês. Dor não se compara. Dor não se compara. Eu não posso comparar a minha dor com a sua dor. Mas eu posso comparar o meu sofrimento, nós podemos comparar o nosso sofrimento com a glória que há de vir. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês não têm ideia do que está aguardando por vocês. Eu não sei se você está enterrando aí um filho que você ama muito, eu não sei se você tem um parente que está na UTI, eu não sei se você está se despedindo de uma pessoa que está com câncer terminal, eu não sei qual é a sua história. Mas por mais dolorosa, por mais sofrida que seja a vida, existe um espetáculo de glória, existe a experiência da vida eterna, existe a convicção da ressurreição, existe a manifestação desse mundo que Deus está preparando para nós com toda a sua plenitude, que eu não posso comparar. É verdade, a gente sofre. É verdade que a gente derrama lágrimas. É verdade que a gente enterra quem a gente ama. Mas existe uma coisa: nenhum tipo de sofrimento pode ser comparado com as providências que Deus está preparando na sua direção. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei. Mas você tem que saber o que Deus está providenciando. Não fique se detendo só no que você passa, por mais dura que seja a vida. Mas também olhe para aquilo que Deus está providenciando. E Paulo chama isso de glória. Bem, além disso, Paulo explica, né, que essa
patemata, patemata, que é o sofrimento que a gente passa, não pode ser comparado com aquela glória. E aqui vem um texto bem conhecido de Romanos, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E Paulo tem propriedade e autoridade para falar disso. Primeiro, Paulo diz o seguinte: Deus age em nossa vida. Deus não está de braços cruzados. Nada do que aconteça na sua vida está fora da orientação e do cuidado de Deus. Não está. Nada. A segunda coisa é que Deus age para o nosso bem. Você pode até achar que o que você passa agora é para o seu mal, mas se você ama a Deus, esteja seguro que é para o seu bem. A terceira coisa é que Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Deus ele não seleciona. Tem gente que pensa, sabe o quê, ó? Tem gente que pensa assim: quando tudo está bem, Deus está agindo. Pare de viver um cristianismo rasteiro. Viva um cristianismo maduro. Deus ele não é soberano, ele não é soberano só no universo. Deus não é só soberano nessa terra. Deus não é soberano apenas na igreja. Deus é soberano na sua vida. Aconteça o que acontecer com a sua vida, veja Deus trabalhando. Veja Deus agindo. Mesmo que você não entenda. É muito fácil, sabe? Caminhar, escute isso. É muito fácil caminhar vendo o futuro lá no final. Vendo o caminho lá no final. Como é fácil, né? É fácil demais você caminhar vendo o final. Você sabe por quê? Porque você não precisa de fé. Muito fácil. Agora Deus procura homens e mulheres que não enxergam o final, que não sabem como vai terminar a situação que ela está passando, mas acredita que Deus está preparando o melhor no final. Você não precisa entender tudo. Você não precisa saber de tudo, porque cristianismo não é saber de tudo, não é conhecer tudo e não é ver o fim agora, mas é caminhar pela fé, acreditando que o amor de Deus não falha. É muito fácil ser um cristão previsível. Na verdade, isso não é cristianismo. Caminhe quando tudo estiver escuro. Caminhe quando você estiver no deserto. Caminhe quando você tiver perdas, mas continue caminhando. Isso é que faz diferença entre uma pessoa que desiste por qualquer coisa e uma pessoa que continua caminhando porque crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus age em todas as coisas para o nosso bem, mesmo que eu não esteja enxergando isso agora. Como é que eu vou terminar Romanos? Com perguntas. Romanos 8 termina com perguntas. Primeira delas, leia comigo aí, irmãos. Se Deus é por você, quem será contra você? Quem? Depois dessa história toda, né? Habitação, santificação, obra do Espírito, regeneração, restauração. Se Deus é por você, quem será contra você? A segunda coisa é, aquele que não poupou, segunda pergunta que Paulo faz, são cinco perguntas que Paulo faz. A primeira é, quem será contra nós? A segunda, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A maior promessa Deus já cumpriu. Jesus morreu por nós. Não fique pensando porque você não tem emprego, que Deus não ama você. Não fique pensando que porque você não tem saúde, Deus não ama você. Deus já deu o maior presente. Se você pudesse dizer o seguinte, onde é que está a maior âncora da minha vida para que eu tenha segurança no amor de Deus? Não é um ato futuro de Deus, foi um ato passado. Aquele que entregou o seu filho por nós, porventura, não entregará tudo? Por quê? Porque ele já entregou tudo em Cristo. Por isso nós temos total segurança. A terceira pergunta de Paulo. Veja qual é a terceira pergunta de Paulo.
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Eleitos porque escolheram os Espíritos, eleitos porque acreditaram no Calvário, eleitos porque foram santificados e regenerados pelo Espírito, eleitos porque sabem porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não viva se condenando quando Deus já tomou seu fardo de culpa e já esqueceu. Tem pessoas que ficam lembrando da sua vida passada quando Deus já sepultou. Não faça isso. E nem viva de nenhum tipo de acusação que o diabo queira fazer com você. Não viva. A outra pergunta de Paulo é: quem os condenará? Em Cristo não existe nem acusação e nem condenação. Por quê? Porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quem é que nos dá essa cola a Jesus Cristo? É o Espírito Santo. E quem é que nos une ao Pai? É a pessoa de Jesus Cristo. Os três estão empenhados em seu favor. Eu concluo essa reflexão com um pensamento de Spurgeon. E Spurgeon disse assim: qual deve ser nossa ênfase hoje? Qual deve ser nosso trabalho hoje? Como pastor, como líder, como ancião, como ministério jovem, como ministério da mulher, como ministério dos adolescentes, das crianças? Qual deve ser nossa ênfase hoje? Qual deveria ser nossa preocupação primária hoje? Spurgeon disse: clamemos ao Espírito de Deus que nos faça e nos mantenha vivos para Deus, fiéis ao nosso ofício e úteis à nossa geração. Amigos queridos, vamos clamar pelo Espírito, né? Para que a gente tenha uma vida útil, para que essa geração possa encontrar sentido e propósito. Romanos 8 é o Pentecostes de Paulo, que ali está envolvido o Pai, o Filho e especialmente o Espírito Santo. 17 vezes todas as possibilidades da graça são possíveis, são alcançáveis pela obra do Espírito. E é esse Espírito que aparece em Romanos por 17 vezes, dizendo que só existe vida cristã em sua plenitude se ele estiver presente. Pode parecer chover no molhado falar para a sala 57 que busca o Espírito Santo hoje, né? Mas Jesus Cristo disse que a gente deve buscar todos os dias esse batismo de bênçãos que nos dirige. Você sabe o que é que a frase que me marca quando eu olho para Romanos 8? É Paulo dizendo assim: olha, receba o Espírito e viva a vida cristã como ela é, em sua plenitude, sempre acima, sempre acima. E quando eu olho para essa realidade, eu posso dizer assim com muita segurança, né? Que o Espírito nos leva a ter Cristo. E quem tem Cristo tem tudo. A vida em Cristo é uma vida de satisfação. A vida em Cristo é uma vida de realização. A vida em Cristo é uma vida de plenitude. A vida em Cristo é uma vida de paz, de santificação e de uma experiência viva. Mas tudo isso só é possível com a obra do Espírito em nós. Hoje, dia 6 de agosto, viva no Espírito. Que Deus te abençoe e que te fortaleça e que Romanos capítulo 8 seja objeto das suas reflexões no dia de hoje. Vamos orar. Bom Deus, obrigado, Senhor, por essa cachoeira de graça que vem a nós através do Espírito Santo, que nos convence que temos paz, que nós estamos acima de tudo e de todos porque nós estamos em Ti. Obrigado por essa âncora, por essa rocha. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que nos restaura. Obrigado pelo Espírito que nos santifica. E obrigado pela cruz que nos transforma. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém.
Muito obrigado, Pastor Lucas, por esta mensagem poderosa. Vida no Espírito. Vida no Espírito, né? Uma das ênfases da Sala 57. E que o nosso dia seja assim, com ênfase no Espírito Santo e uma vida no Espírito. Amo o Senhor, Pastor Lucas, preciso do Senhor para ser feliz, o Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Estamos juntos e avançando pela fé. Amém. Um abraço. Deus abençoe vocês. Que tenham um dia muito poderoso ao lado de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Que benção, né? Que benção, né? Que benção. Eu queria pedir, eu não sei se o Rogério tem fácil aquele videozinho, Vida no Espírito. Tem, o Rogério sempre tem. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Maravilha. Esse é o resumo. Sala 57. Estamos em movimento, vida no espírito. E é vinheta, né? O nome. Eu estava tentando lembrar aqui e o Rogério sempre ali pronto, né? Maravilha. Você, nós queremos convidar você a dar aquele joinha, viu? Eu sempre. Quer ver? Olha, eu vou dar uma entradinha rapidinho aqui no YouTube. Eu estou no Zoom, mas eu sempre entro lá no YouTube. Quer ver, ó, para a gente dar uma sondadinha como é que está a frequência e os joinhas nesse momento. Ó, já entrei aqui e a gente dá uma olhadinha lá, ó. São 1.400 joinhas até agora. E sempre que a gente começa a falar, ele chega lá perto dos 2.000 e tanto, que é uma beleza. Nós temos 3.100 aparelhos logados neste momento na sala 57. Então, 3.100 aparelhos, 1.400 joinhas. Então, a nossa meta é ultrapassar os 3.000 joinhas. Porque é assim, olha, tá ali, ó. Vamos colocar aqui no destaque. Deixa eu ver aqui. Olha, cadê, ó? Ó, tá aqui, ó. O joinha. Tá aí, ó. Tem que dar o joinha. Porque o YouTube vai entender que esta mensagem é relevante e vai trabalhar a nosso favor, distribuindo e colocando no destaque para as pessoas também. Quando nós distribuímos o link e quando nós damos o joinha, nós estaremos distribuindo folhetos. É uma forma moderna de distribuir os folhetos, porque são boas notícias de que Cristo em breve vai voltar. Não é uma maravilha, Pastor Wagner? Eu sei quando o Pastor Wagner está ali todo animado. Olha aí que benção, ó. Já está ele por aqui, ó. Então, se inscreva no canal, não é, Pastor Wagner? Coloca o joinha para que a nossa mensagem alcance o mundo todo, como já está fazendo, não é verdade? Bom dia, meu amigo. Tudo certinho contigo? Bom dia, meu pastor, tudo bem? Graças a Deus. Feliz Melhor demais. agora. Falei para o Melhor pastor agora. Lucas, falei para o pastor Lucas que eu estava ansioso pelo capítulo 8 de Romanos, porque ele é um capítulo central para mostrar a importância da Sala 57, o surgimento dela nesse período da pandemia, para fazer exatamente a, a- o relevo dessa mensagem tão importante, que eu só posso ter a Cristo plenamente em meu coração se for pelo Espírito, Ele habitando em mim, né? E descobrir que Ele vem habitar em mim. Para os crentes que ultrapassaram a porta do aprisco, aceitaram Jesus pela própria influência do Espírito Santo. Para quem já aceitou Jesus, Ele só habita dentro se eu pedir. Descobrir isso para mim foi um negócio tão fundamental na minha caminhada, pastor, que fez com que eu entendesse como eu realmente podia ter a Cristo, imitá-lo. Porque no processo do plano, Cristo é o modelo e o Espírito Santo é quem provoca o modelo em mim pela habitação dele.
eu fiquei sabendo que Jesus habita em mim pela habitação do próprio Espírito Santo. Então, essas coisas vindo para o discernimento da busca faz com que nós tenhamos a condição espiritual de buscá-lo, de ter a Cristo como centro. Cristo sempre será o centro, tudo por Ele, é viver por Ele, é morrer por Ele, mas só é possível através do Espírito, e eu só tenho o Espírito se eu pedir como realmente alguém que realmente quer receber. Você sabe, pastor Esmeraldo, e pastor Lucas, bom dia, viu? É uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Estava Bom ansioso. dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, amigo? Tudo jóia? Uma alegria grande, viu, pastor, tê-lo aqui. Mais uma vez, usufruir da possibilidade da gente conversar e de vê-lo trazer a mensagem. Estava ansioso, pastor, porque é, por muito tempo eu fui pregador da palavra de Deus, ancião adventista, líder da igreja, e por um período do meu ministério como pastor, e eu nunca havia pregado sobre isso. Eu não entendia essa dinâmica do plano. Eu realmente, pastor, eu por muito tempo tentei comunhão direta com Jesus. Ou seja, eu sempre quis ser o ramo da videira que produzisse fruto. Sempre desejei isso. Lutei feito gente grande para isso, mas eu não entendia que era por meio do Espírito Santo é que eu consigo ser enxertado na videira. Eu sou adotado por Jesus Cristo, enxertado nessa videira pelo Espírito Santo. Quando o senhor vai para São João, capítulo 14, 15 e 16, é muito interessante, porque no capítulo 15, o Pai é apresentado como agricultor, Jesus como a videira, nós como os ramos que devemos permanecer na videira para que o fruto da videira apareça em mim como resultado dessa permanência. E eu ficava pensando, mas e o Espírito Santo? Mas o Espírito Santo, capítulo 14 e capítulo 15, formam o conjunto da informação de São João, capítulo 15. Esse 14 e 16 formam o conjunto da informação de como eu vou estar ligado a essa videira. Descobrir isso é fundamental para ter semelhança com Jesus, pastor. É, é interessante, Wagner, dizer que quando a gente estuda, né, há um livro muito bom do NASP, que é Pneumatologia. Esse livro está sendo traduzido para o espanhol e também para o inglês. E você vai perceber uma coisa: geralmente, quando o Espírito Santo aparece na Bíblia, ele não aparece desassociado daquilo que ele pretende fazer em relação a apontar as pessoas para Cristo. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo no livro de Atos, né? Quando Paulo fala para os judeus, ele está falando que o Messias é Cristo. No último capítulo lá, que ele recebe, ele está em casa, está em uma prisão domiciliar, ele recebe os judeus e fala que Cristo é o Messias. E depois que alguns aceitam e outros não aceitam, Paulo disse que bem falou o Espírito a respeito dessa reação, que alguns iriam aceitar e que outros não iriam aceitar. Então, perceba que sempre que o Espírito trabalha, ou ele está trabalhando previamente para aquilo que o Messias, que é Cristo, está fazendo e quem é, ou ele está trabalhando também a respeito daquilo que Cristo fará. Quando Cristo começa o seu ministério, em Lucas, a primeira coisa que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para. Então, se o Espírito esteve sobre o próprio Cristo, imagine nossa necessidade. Então, Paulo aplica Romanos 8, como eu gosto de dizer, né? É o Pentecostes dos escritos de Paulo, é Romanos capítulo número 8, pela obra do Espírito. Mas, gente, é sempre um prazer estar com vocês. Eu vou ter que sair aqui agora, que eu já tenho os compromissos matutinos também aqui. Mas, Wagner, você sabe da minha alegria, né? Eu estou aí ansioso para encontrar você, para a gente dar um abraço aí brevemente no concílio, bater aqui alguns papos, conversar sobre algumas coisas. Mas obrigado, obrigado, querido Wagner, pelo seu lindo ministério e também para os demais colegas que estão aqui também. Eu terei o privilégio, viu, meu amigo? Pode ter certeza, um grande dia na presença de Deus. Amém. Um abraço, gente. Ótimo dia para vocês.
Vou autorizar Mara- você, Eliane, aqui como você vai poder abrir o seu áudio agora. Por gentileza, Felipe, pode abrir o áudio. Bom dia. Bom dia, pastor. Melhorou? Agora sim! Eita, glória a Deus. Tá vendo? E a imagem está tão boa quando você estava no seu computador. Obrigado pela rapidez, pela disposição. Vamos conversar um pouquinho sobre sua vida. Você sabe o que que o testemunho é, Eliane? Hum, Testemunho é uma fofoca celestial. é uma fofoca que faz bem. E que a gente fala da vida dos outros aqui, né? A gente fala da sua vida. Então eu vou falar da sua vida, mas isso aqui é uma bênção. Isso aqui, ó, tem que contar mesmo. E o testemunho, alguns têm medo, Eliane, de dar testemunho e falam assim: eu não quero aparecer. Aí quando eu ouço o crente falar isso, eu falo assim: o camaradinho é difícil entender. Porque no testemunho, a Eliane vem aqui e fala tudo, mas é Deus que aparece, porque tudo que ela fala é sobre Deus agindo na vida dela. Ela é só um instrumento para revelar a Deus. É isso que o testemunho faz, né, Eliane? É, E a para Eliane está glorificar o Senhor. disponível, obrigado. Me atendeu ontem, foi muito gentil, me atendeu hoje de manhã também. Deixa eu começar a falar da sua vida. Bom, Deixe à posso? vontade. Posso? Pode, Então, pastor. vamos, vamos falar da sua vida um pouquinho. Bom, a Eliane, ela se batizou com 11 anos, mas na adolescência ela saiu da igreja. Você batiza com 11 e você sai da igreja com quanto tempo? Com quantos anos, Eliane? 18, pouco antes dos 19. 18 para 19 anos, ela vai deixar a igreja. E ela deixa a igreja, e ó, são 7 anos de convivência. Você fez parte da igreja, foi desbravadora, você participou ativamente da igreja, certo? Sim, fui muito ativa. Eu participei do Pregador Mirim, fui a Camporiz, eu participava de tudo, literalmente tudo. Eu era uma membro assim bem ativa mesmo na igreja, eu gostava mesmo de participar. Então, a Eliane não tinha batizado e ficado só no banco. 11 anos, 12, 13, 14, foi se tornando uma mulher já com 17 para 18. Aconteceu uma coisa com a Eliane que a deixou chateada, e que ela me disse que foi um impulso importante para ela ter uma frustração e deixar a igreja. Você tinha uma Bíblia e de repente você encontrou. Foi a sua Bíblia do batismo, ela era especial para você. Foi, eu ganhei de presente do meu pai. Ganhou do pai. E aí, a gente não sabe, imagina que tenha sido crianças que fizeram isso e escreveram na sua Bíblia um monte de xingamentos, que a gente não Foi. vai repeti-los aqui. Mas você pegou a sua Bíblia e viu um monte, ficou chateado com aquilo, e você foi no ancião daquela igreja. Mostrou a Bíblia para ele, chateado. E o que que ele fez, Eliane? Pastor, ele jogou minha Bíblia fora. Ele jogou minha Bíblia fora. Falou para eu deixar para lá e jogou minha Bíblia fora. Só que naquela época eu não tinha maturidade para lidar, né, com a situação. E uma coisa interessante é que dentro da minha casa só eu era adventista, meus pais não eram adventistas. Então, eu sempre tive meus tios Cândido e Carmen, né, que foi quem me apresentaram o Senhor aqui, foi quem me incentivaram, mas eles moravam em outra cidade. Então, quando eu passei por isso, eu não tive ninguém dentro de casa que falasse assim: não, vai ficar tudo bem, continua. E aquilo me magoou, eu fiquei magoada mesmo, triste, ferida. E ninguém foi me visitar, ninguém se preocupou em ir lá saber: nossa, você não está indo para o culto, por quê? Né? Aconteceu aquilo. E assim, foi a Bíblia do meu batismo. Meu pai não era evangélico e me deu uma Bíblia de presente. Eu lembro dessa Bíblia até hoje, como ela era. E terem jogado fora doeu meu coração, magoou, né? E eu me senti sozinha, eu me senti sem família, eu me senti sem importância. E por esse motivo eu saí para procurar outro lugar, né? Fui tentar encontrar em outros lugares o que eu tinha, o que eu havia tido nos primeiros anos na igreja, e
procurar cura para a mágoa também, né, que ficou no meu coração. Amigos, a Bíblia, em circunstância nenhuma, é um livro para se jogar fora. Em circunstância nenhuma não se joga uma Bíblia fora. Agora, esta ainda era a Bíblia do pai dela, que ela ganhou sendo ele não adventista. Ela ganha no batismo, ou seja, além de ser a palavra, que é a Bíblia que ela ganhou do pai, e é a Bíblia do batismo dela. Aí vem um ancião, não dá a atenção que deveria, e pega a Bíblia daquela criança. Uma criança ainda, estava em formação, imatura, e joga fora. E não dá a atenção necessária para ela. Ela se desvincula do corpo, fica triste, e ninguém vai ver. E ela vai escapar mesmo. Escapou. Como centenas e milhares escapam e não são notados. Se você for à secretaria da sua igreja, eu vou pedir para você fazer isso, tá bom? Para você ver que o que eu falo tem fundamento. Eu sou pastor e sei do que eu estou falando. Eu vou pedir para você ir até a sua igreja, onde você congrega, vai pedir para a sua secretária o número de membros que estão inscritos na secretaria da sua igreja. E vai comparar com o número real de membros que frequentam a igreja. E eu vou pedir para você, por favor, não se assuste. Tá bom? Não se assuste. Se a secretaria da sua igreja ainda não foi ajustada, que é um pedido da nossa liderança para a gente fazer isso, você vai ver uma grande diferença entre nomes que estão no hall de membros da igreja e pessoas que realmente frequentam a igreja. Aí deixa eu perguntar, cadê essas pessoas? Aonde elas estão? Sabe onde elas estão? Na vala da indiferença. Porque do jeitinho que a Eliane saiu e ninguém procurou, tantos outros estão no mesmo caminho. Essa é a nossa realidade. A gente precisa mudar isso. Uma outra coisa que eu queria ressaltar, cuidado como você aborda as pessoas. Cuidado com... A gente hoje, com todo cuidado do mundo, ainda tá difícil, porque as pessoas estão muito sensíveis. Mas uma palavra, um abraço, você vai ver a história da Eliane. Cuidado, ó, senso de pertencimento é fundamental. E a falta desse pertencimento tirou a Eliane da igreja. E a sensação de pertencer devolveu a Eliane para a igreja. Você vai ver como isso aconteceu. Eliane, você tem filhinho, né? Tem. Na realidade, eu tenho três, pastor. Opa, como é o nome dos três menininhos? Eu tenho a Isadora, de 19 anos, né, Uhum. hoje faz faculdade, o Thiago Henrique, de 14 anos, e o Benjamin, de 7 anos. E o filho que você tem, que tem baixa visão, qual é? É o Thiago Henrique. Ele é autista também, tem 14 anos. Ele tem uma enfermidade que pode levá-lo à cegueira, mas com a graça de Deus não levará, será Sim. tratado. Mas aconteceu algo com ele e você já estava fora há quantos anos da igreja? Olha, meu Deus, 19, quase 20 anos, pastor. Quase 20 anos. E Quase a 20 Eliane, anos. ela ficou 20 anos fora da igreja e você frequentou outras três congregações. Quais foram? Eu passei, de início eu fui logo para a Assembleia de Deus, Ministério Bom Retiro, depois fui para a Congregação Cristã no Brasil e a última eu estava na Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas tu era meio que considerada uma chata lá dentro. Como é que é esse negócio? Muito, muito, pastor, porque eu ia na escola bíblica dominical e eu perguntava, eu questionava, porque, e eu sei em todos os lugares, né, eu sempre falei que a minha base era adventista, eu sempre deixei claro, todo mundo sabia, nas igrejas onde eu passava, todo mundo sabia. Em nenhum lugar eu aceitei rebatismo, porque o meu batismo era adventista, né? E todos os anos eu comemorava meu aniversário de batismo.
todos os anos. Aonde eu estivesse, eu falava, hoje completa tantos anos que eu me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E assim, quando eu começava a questionar, às vezes os professores não tinham resposta, né? É, e me chamavam e falavam assim, essas coisas difíceis, não pergunta não, porque você confunde as pessoas, né? E teve um pastor que chegou para mim e falou assim, eu acho que o seu lugar não é aqui. Ele falou bem assim: eu acho que seu lugar não é aqui. Você precisa ir para um lugar que você encontre as respostas às suas perguntas, porque você tem umas perguntas muito complicadas. Mas o que eu quero compreender é o Espírito Santo, porque está faltando alguma coisa. Então, Para por bem aí, aí, para bem aí que a gente vai chegar lá na entrada da sala. Eu quero deixar esse ponto, por isso eu perguntei para você, e vou retomar uma outra parte muito importante. Ó, amigo, está na igreja? Alguém te magoou? Ok, mas tem pessoas que nunca magoaram você, não é? Então, fique na igreja pelas pessoas que nunca magoaram você. Primeiro, tá? Sim. Em segundo plano, tá? Fique na igreja pelas pessoas que nunca magoaram você. Tem pessoas na igreja que se vestem mal. Então, olhe para as pessoas que se vestem bem. Tem pessoas na igreja que são tão ignorantes. Olhe para as pessoas que não são. Por que que a gente pega a referência de quem não é para tomar decisões? Nós temos que buscar pessoas que são, para que elas nos influenciem para as boas decisões. Porque do jeito que o ancião errou, que essas pessoas que escreveram na Bíblia da Eliane, o que escreveram erraram, é claro que no período, a Eliane, hoje, se ela, com a maturidade que a Eliane tem hoje, ela não faria isso. Mas não. como ela era uma nova, ela estava caminhando ainda, começando a caminhada, pouca raiz ainda, ela foi afetada. Mas, amigo, não saia da igreja por causa das pessoas, porque você não entrou nesta igreja por causa das pessoas. Você entrou nessa igreja por causa de Jesus Cristo. Fique na igreja por causa dele. Se magoaram você, não seja alguém que magoa pessoas. Se nunca prestaram atenção em você, não seja alguém que não presta atenção em ninguém. Nunca visitaram você, então não seja alguém que nunca visita ninguém. Ei, irmão, faz diferente. Faz a água da lagoa mexer. Hã? O que que você acha? O que que você acha? Não é uma boa ideia? Então faz isso. Posso contar com você? Tá feito então. Eliane, você vai sair e é o contraponto, né? Quem realmente é adventista do sétimo dia não é Nutella. Tem uns adventistas em Nutella, hein, irmão? Sem raiz, que vai em toda onda, sem fundamento, mas adventista raiz, se porventura alguma coisa acontecer que esfria a fé, mesmo fora, ele não abre mão do que ele acredita. E era isso que ela vivia um conflito infeliz. A Assembleia de Deus não tem, Deus é amor não tem, Universal não tem, não tem, não adianta. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é presunção, não é orgulho, foi separada dentro do período final da história do mundo para pregar o Evangelho eterno. Aí você, assembleano, está aqui ouvindo, mas pastor, o que é isso? Você que é da Universal do Reino de Deus, está vendo? Esse pastor está com orgulho. Amigo, deixa eu te dar um conselho. Estuda. Vem estudar com a gente. Vem estudar. Abre a Bíblia com a gente para você ter essa consciência. Eu tenho certeza que tu vai conhecer coisas que tu nunca nem pensou na vida. Não é orgulho não, irmão. É responsabilidade. Isso aqui é responsabilidade. Bom, 20 anos, deriva, o filho ficou doente. Ele foi para São Paulo, porque o papai dele mora em São Paulo, e ele foi fazer o tratamento lá. De repente, ele tinha que fazer uma cirurgia, e você ficou preocupada, porque você daqui trabalhava e não era possível acompanhar, até que essa cirurgia foi adiada. E aí, depois de adiada, quando ela foi remarcada, pegou bem um período legal de recesso do seu trabalho, tu picou a mula para cuidar do filho lá em São Paulo.
Foi. E você estava achando que você estava indo para cuidar do seu filho, Exatamente. mas Eu não era, sabia né, Lívia? na certeza que eu fui para que iria para cuidar do meu filho. Porque assim, quando chegou a notícia, pastor, ele foi para realizar 2 exames. Ele foi para São Paulo para realizar 2 exames. Então, por ser autista, ele tem toda uma rotina, né? Quando falou em cirurgia, nossa, foi desesperador, primeiro pela distância, e quando marcou a data que foi marcada a cirurgia, eu não poderia estar lá. E eu sou, por formação, eu sou enfermeira e sou professora de educação especial por causa do meu filho, né? Depois de enfermeira, me tornei professora porque eu via dificuldade de encontrar profissionais. Então, eu sabia que os cuidados pós-operatórios, né, seriam delicados. E quando marcou essa primeira cirurgia, foi desesperador e eu me vi só, né? Eu falei, meu Deus, que desespero. Só que nesse período, eu falo assim, de uns 6 anos para cá, eu comecei a ser cercada por adventistas. Começou no trabalho, no hospital, por uma amiga chamada Leda Rita, que é secretária da igreja onde hoje eu sou membro, né? E foram chegando adventistas. Chegou um ponto que acho que 80% do meu ciclo de amizades era de pessoas adventistas. E a minha tia Carmen, ali, esses 20 anos, ela não desistiu, né? E todos os anos ela vem para cá, passar as férias, ela vai lá para casa. Quando ela estava em casa, eu ia com ela no sábado, fazíamos o pôr do sol. E assim, eu não perdi o hábito de orar ao pôr do sol e desejar um feliz sábado. E tinha a minha forma de guardar o sábado, Você, né? você, você tinha uma religião, muito Isso, embora ela não lhe garantisse o vínculo essencial com Jesus, porque essa religião era com base apenas na crença, você tinha uma religião, você era ex-adventista. Quando eu isso. fiquei fora 6 anos da igreja também, Eliane, 6 anos eu fiquei fora. Quando as pessoas perguntavam para mim de que igreja eu era, eu dizia, eu sou ex-adventista. É uma, é uma religião não praticada, porque eu não tinha coragem de pisar o pé em outra crença, porque era tão sólido isso na minha cabeça, que eu não tinha condições. Já eu estava no mundo, estava, mas eu não ia negar Cristo 2 vezes, vivendo uma doutrina que não fosse aquela que eu já conhecia. Muito embora isso não me garanta nada, você fazia parte desse pessoal que está no limbo. Nem está em nenhuma outra igreja e também não está na igreja adventista, mas se considera ex. Isso. É, me considerava. E assim, quando marcou a cirurgia do Tiaguinho, aí eu liguei para uma das minhas amigas, Núbia, né? Disparei a mensagem no grupo da família e falei para alguns amigos. Aí Núbia me mandou o louvor Ele Vai Agir, à noite, né? E eu não vi a mensagem à noite. E de manhã eu despertei com a minha tia Carmen ligando, 5h30 da manhã. Aí ela me ligou, Li, como que é essa cirurgia do Tiaguinho? Aí eu contei e ela pregou, né? E a tia Carmen, ela orou de um jeito, pastor. Nossa, foi incrível. Incrível o que eu senti, hoje eu sei que foi o Espírito Santo tomou minha tia assim de uma forma e me visitou. E quando depois que ela orou, ela começou a cantar, né? Foi via ligação, ela começou a cantar o mesmo louvor, Ele Vai Agir. E quando ela terminou, ela falou assim: Olha, nós temos um grupo que se chama Sala 57 e nós nos reunimos para orar todos os dias 5 da manhã. E eu vou pedir oração pelo Tiaguinho lá e vou te mandar o link para você acompanhar. E o que me impressionou, eu falei para ela, eu falei, tia, minha amiga mandou esse mesmo hino ontem à noite para mim, né? Ele vai agir. Aí passou, já isso foi no finalzinho de março, começo de abril. Passou a ser a minha rotina da manhã, escutar o hino, ele vai agir e entrar na sala 57 para acompanhar, né? E pastor, eu fiquei mais confusa ainda. Por quê? Aí até o motorista que me leva para o trabalho é adventista, o irmão Isaac. Aí eu estava ali totalmente cercada por adventistas, continuava na Igreja do Evangelho Quadrangular, recebi o apoio, tenho muitos amigos, amigos inclusive que me apoiaram,
né, na minha decisão, na minha mudança, estão felizes por mim. Aí o pastor falou assim: agora você vai se encontrar, porque você Segura aí está um de volta. pouquinho, segura bem aí, cercada de pessoas adventistas. Deus começou a mover as pedras no tabuleiro da vida dessa menina e foi só cercando. Eu tenho uma Carmen ali, iPhone. Carmen, você é a Carmen dela? É? Então deixa eu chamar você bem aqui, porque que lindo, né? Isso, maravilhoso. Oi, Carmen, tudo bem? Tudo bem, pastor? Que legal ter você aqui com a gente, viu? Sim, pastor, é uma honra, né, falar com o senhor, uma honra mesmo participar desse grupo, dessa sala 57, que é uma bênção, né? Eu tenho disparado aí, pastor, até para os meus clientes. Que legal. Você viu que a sua ação de mandar o link foi fundamental para o que vai acontecer com a Eliane, que ela fica 20 anos fora, intermitente, ora perto, ora longe, e ela tem uma família grande adventista. Imagina, né? Os adventistas pensando na Eliane, como é que faz, como é que faz? Deus provoca uma situação. Quando ela vai para São Paulo, a gente vai continuar a história, mas eu chamei aqui você, Carmen, para te agradecer por isso que você faz, por inserir pessoas na sala, porque isso define e muitas vidas são definidas com esse convite. Obrigado demais, viu? Pastor, se é bom para mim, é bom para você. Então, a sala é maravilhosa. É bom para todos. Você tem um sorrisão bonito, hein, dona Carmen? Obrigada. Aí sim. E é mais bonito ainda que você tem o nome da minha mãe. Ai, pastor. Pastor, só um detalhe. Eliane, quando eu vou para a Bahia, geralmente já tem igreja para me pregar, igreja adventista. E ela, sem ser adventista, me acompanha. E ela, olha, organiza horários, telefone, tudo, o pessoal ligar para mim. Então, ela, falei, essa menina tem que voltar para a igreja. Essa menina é adventista. Ela só precisava de um empurrão. Sim, E ela sim, achou esse empurrão através de você, e a sim. gente vai saber agora o que que aconteceu nesse movimento para daqui a pouco. Eita, eu vou dar a notícia. Ô, dona Carmen, a senhora assiste a sala há quanto tempo? Ah, eu já tenho mais uns 2 anos, pastor, por aí, que eu assisto. Eu Uns tô dois querendo, anos. eu tô querendo. Mas desde a pandemia que eu assistia, não assim direto, né? Mas de Uhum. 2 anos para cá, eu não consigo, pastor. O Espírito Santo me acorda. Ele me acorda. Ele é Ah, demais comigo. Nós temos uma intimidade muito forte. Eu amo o Espírito Santo. aleluia, glória a Deus, é isso mesmo? E E a agora eu estou Eliane, participando da Sala Esmeralda também, do Getsemane, que é do pastor Ronald, que é aqui no meu, da minha cidade, que que é uma maravilha. bênção também. E tem que Pastor orar Ronald, mais, né, pastor? Oração nunca é demais. Pastor Ronald tem um culto toda terça-feira, uma bênção. Sim, começa o dia com Deus, Também. assisto também, A participo. Val é Eu uma já dei dessas um também. testemunho lá, acho que o senhor lembra, que o senhor pregou do meu testemunho, pastor. A senhora tem que contar esse testemunho aqui, que eu vou focar da tua vida aqui. Nós, Maravilha, nós estou à vamos, disposição. nós vamos conversar, viu? Tá Grande abraço. bom, Fica com Deus. Ei, eu amo a amém. senhora, eu preciso da senhora para ser feliz. A senhora é Amém. parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque a senhora existe, viu, lindinha? Amém, pastor, eu creio. Amém. Grande abraço, a gente vai se falar hoje ainda. Tá bom. Eita, Eliane, coisa boa, hein? Eu tinha que chamar a dona Carmen aqui, né? Uma responsável pela sua introdução na sala. Quando você vai para São Paulo, um grupo de pessoas da Bahia levanta um clamor pelo seu filho. Isso impressiona, né? Isso impacta seu coração. A cura começa bem aí. Aquela menina que foi meio que rejeitada, a Bíblia sendo jogada fora, aquela mágoa que impedia que você voltasse, ela começa a ser curada bem aí. Quando você chega em São Paulo, essa mesma amiga sua que cantou o louvor com você, que a sua tia repete, ela levanta um clamor pelo seu filho. Como é que você sentiu quando você falou, meu Deus, tanta gente orando? Porque você entrava em contato com as pessoas e você pedia oração pelo seu filho, a pessoa dizia assim, ele é seu filho? Eu já estou orando por ele. Quer dizer, você falou assim, meu Deus, a coisa andou. Você se sentiu importante? Demais, pastor. Né, e assim, foi um encontro distrital de jovens,
né? E aconteceu na igreja do Orojó. E ninguém me conhecia, ninguém conhecia o meu filho. E quando o Núbia me mandou o vídeo com uma parte da oração, porque ela mesma fala que ela não conseguiu gravar tudo, né? Porque ela começou a chorar, e uma parte do louvor, aquilo ali para mim, primeiro como mãe, eu desmoronei, chorei, eu achei lindo, e eu comecei a me sentir amada de uma forma diferente. Aí eu peguei e mandei para todo mundo da minha família, comecei a contar. Falei, gente, olha só, o pessoal fez um clamor e tinha várias igrejas. Aí eu resolvi fazer um card pedindo oração pelo meu filho e passei para as pessoas próximas. Quando comecei a expandir, realmente acontecia isso. Eu mandava a pessoa, ai, seu filho, eu já tô orando por ele. Chegou no grupo da minha igreja, tá no grupo de oração. Eu falei, meu Deus do céu, as pessoas se uniram em prol do meu filho e pessoas que não nos conheciam, né? E eu falei, meu Deus, que amor, eu estava sentindo falta disso. Pastora, eu percebi que eu tinha saudade de coisas que eu nem não percebia, sabe? O quanto eu estava sentindo falta. E eu ficava assistindo aquele vídeo do clamor novamente e aquilo aquecia meu coração. E todas as manhãs entrava na sala e colocava sempre o mesmo pedido, né, de oração. E olha o que aconteceu, teve um período que eu fiquei sem receber o link. Aí eu entrava pelo YouTube. Aí coloquei lá no YouTube pedindo o link. A irmã Rubenita entrou em contato comigo, começou a mandar o link. Aí de repente bloquearam o número dela. Aí eu Aí. fiquei sem link novamente. Aí voltei lá no YouTube, pedi link. Aí veio a irmã Marísia e o irmão Aguinaldo, que estão me acompanhando hoje, tenho recebido os links. E nesse período eu estava lá em São Paulo, comecei a ir na igreja física novamente e me reencontrei, né? Falei, meu Deus, que saudade, que Aí tu saudade. manda um recado para o teu marido, porque assim, ó, ela está indo para São Paulo, a gente não vai entrar nos detalhes, mas a Eliane está num segundo casamento e o papai do filhinho dela mora em São Paulo. Por isso ela viajou para lá para cuidar do filho que estava com o papai dela do casamento anterior. Quando ela vai para cuidar, ela começa a frequentar a igreja novamente. Tem um monte de parente adventista essa menina. E aí ela começa a se reencontrar de novo. Ou seja, ela está na sala 57. Ela se sente importante porque as pessoas se preocuparam com ela, com o filho dela. O clamor pelo filho disse assim: Meu Deus, eles me viram. A minha dor é importante para eles. Tem pessoas que eu nem conheço, estão orando pelo meu filho. E isto fez com que ela se sentisse pertencente. E amigo, vou te falar o seguinte: uma das maiores necessidades do ser humano é se sentir, é sentir que pertence. E uma das maiores debilidades de Laodiceia, que é a nossa fase, é ver pessoas, notar pessoas, se importar com elas, porque o amor é muito frágil. Mas ela experimentou um aquecimento. Vê a diferença que fez? E aí, você me diz uma coisa no seu testemunho que é muito interessante, porque você foi para o seu filho fazer a cirurgia, acabou não dando certo. Ele já estava bem carente da mamãe, volta para a Bahia com você. Aí você fala bem assim: a cirurgia era para a cura do meu filho. Não foi feita, ele está em tratamento, mas houve Aí, cura. Mas houve cura. Que cura houve? a restauração, minha restauração espiritual e a cura dessa mágoa antiga que me impedia de voltar, né? Foi a minha cura espiritual. E olha só, como eu falei, né? Eu nunca me desvencilhei totalmente da igreja. Há 8 anos atrás, eu coloquei no site biblia.com, onde tem os estudos, que eu fazia os estudos lá, um pedido de oração, pedindo a minha restauração espiritual. E agora, quando eu entrei, está escrito lá, tem uma pessoa orando por você, né? Então, nesse período todo, existiam pessoas intercedendo por mim. E quando eu estava lá em São Paulo, eu liguei pro meu esposo, porque quando eu senti no meu coração, eu senti o Espírito Santo tocar no meu coração do meu retorno, eu não falei para ninguém logo. Aí eu liguei pro meu esposo para comunicar. Afinal, nós éramos membros em uma outra igreja. Eu liguei para ele para falar. Falei, olha, eu me reencontrei
Porque ele mesmo falava que eu era bastante confusa. Ai, você é muito confusa, você pergunta umas coisas, você é muito confusa. Eu falei para ele, eu me reencontrei, o meu lugar é na igreja adventista e eu vou me rebatizar. Aí ele falou, tudo bem, se é o melhor para você, eu te apoio. E assim, nós estávamos todos fragilizados com a situação como o Tiaguinho estava, né? Porque ele teve uma perda de 8 quilos por questão do autismo, toda essa mudança. Ele sofreu bastante, estava com ansiedade bem alterada. E no primeiro sábado que ele foi na igreja, ele já participou, ele foi convidado para participar com o Eu Sou Mais em Cristo, e ele ficou maravilhado. Inclusive, ele disse que vai se batizar quando fizer 15 anos, em fevereiro. Ele já marcou que o batismo dele será em fevereiro, ele quer se batizar aos 15 anos, né? E aí meu esposo me deu apoio, eu guardei para mim no coração. Aí, na sexta-feira, depois do pôr do sol, eu dei a notícia para tia Carmen, porque assim, até as casas que eu fiquei, eu saía de uma casa adventista para uma outra casa adventista, né? As casas que eu fiquei em São Paulo com o Tiaguinho, levei o Benjamin também. Então, nós saímos de uma casa adventista para a outra. Você sabia que essas casas todas foram agendadas? Não te falaram, né? Você Não, acha, você acha que foi por acaso que você saía de uma casa adventista para outra? Não, foi tudo agendado. Não foi pela Carmen, foi pelo Espírito Santo. exatamente. Ele, Exata- o Espírito Santo, filho, estava desesperado atrás de você. Só que você, por causa da mágoa, não deixava ele chegar. Sabia que precisava, mas não deixava. E talvez eu esteja falando com alguém aqui hoje que o Espírito Santo, talvez, isso aqui não é talvez, o Espírito Santo está desesperado atrás de você. Agora o talvez entre aqui. Talvez a sua mágoa não deixe ele entrar definitivamente. Você saiu da igreja, né? Você quer voltar, mas a mágoa não está deixando, né? Você não entrou nessa igreja por causa de homens. Você não deve sair dela por causa de homens. Você entrou nesta igreja por conta de Jesus Cristo e você deve permanecer nela por Jesus Cristo. Lança fora a mágoa. Pede ao Espírito Santo para limpar você. Lembra água limpa na água suja? E volta. No dia, nós não vamos entrar nos detalhes, porque a gente, infelizmente, perdeu um tempinho lá no começo, por conta técnica mesmo, mas o dia do batismo dessa mulher, meu amigo, o inimigo tentou emperrar de tudo que é jeito. O carro estourou o pneu, o tanque do batismo sumiu, a luz da igreja acabou. Ela batizou na água gelada de 8 graus naquele dia. Tanto que ela olha para o pastor e fala assim: Pastor, obrigado pelo sacrifício, pela minha vida, porque essa água está gelada, mas ela vai. Eu não senti aquela água. Porque foi tão bom, né? Foi tão quente o momento do batismo que o seu corpo ignorou aquela condição física. E uma coisa aconteceu no dia do batismo que eu achei muito legal. Você logo depois quebra o protocolo e pede para falar. E aí tinha um monte de Ferreira na igreja, né? Porque a Carmen é Carmen Ferreira. Ferreira é a família dela. Tinha um monte lá na igreja. E alguns estavam fora da igreja. E você fez um apelo, Carmen, falando Carmen não, né, Eliane? Falando o nome de um por um deles. E o resultado foi que dois daqueles tios que estavam ali, o que que eles fizeram? Eles se reconciliaram, né, com o Senhor. Meu tio Cícero, que vai se batizar na igreja do Tupã Nova, e minha tia Maísa, que vai se batizar em Campinas. Eles regressaram naquele dia. Mais o filho, Isso, e o meu filho vai se batizar em fevereiro. dá uma olhada, hein, Carmen? Dá uma olhada no ribuliço desse negócio, mas não para não. Olha que coisa mais tremenda. Ela vai entrar na sala, porque isso acontece meio que simultâneo. Você entra na sala, ao mesmo tempo tem que ir para São Paulo. Há uns 2 meses você já vivia a experiência da sala 57. Vai para São Paulo, a corrente de oração, se sente inserida, vai para a igreja, decide voltar, avisa o marido, tudo isso assim, de uma vez só. E quando você entra na sala, eu perguntei para você quais eram as descobertas. Você disse, pastor, eu descobri
o Espírito Santo que eu procurava e que faltava. É a descoberta quase que geral de todo mundo aqui, né? E dentro dessa descoberta do Espírito Santo, que aí a gente vai terminar nesse lugar aqui, houve mudanças em você. Muitas Sim, coisas mudaram em você. Aí você sim, vai, foi. sabe o que que mudou em mim, pastor? Mudou o meu jeito de ser mãe, de ser esposa. O que que mudou quando você descobriu o ministério do Espírito Santo? Porque veja, a igreja física te acolheu. Só que esse acolhimento, Carmen, se você não tivesse descobrido a chama do Espírito Santo, a tendência é que esse acolhimento ele poderia sofrer de novo abalos, porque nós somos seres humanos. Você vai ter problema dentro da igreja. A igreja não é um lugar fácil. A igreja é um lugar de pessoas que lutam contra si mesmas. São pessoas que não se aceitam. O lugar, a igreja, é um lugar de pessoas que não se aceitam como são. Entenda isso. Por que que eu não me aceito como sou? Eu sou carnal. Eu sou um homem vendido ao pecado, a Bíblia diz. A minha natureza é contra Deus. Eu não aceito isso mais. Eu não me aceito como eu era. Eu quero ser como Cristo quer que eu seja. Então, igreja é um lugar de pessoas que não se aceitam como são porque querem ser como Cristo. E aí, nessa batalha, você tem gente de todo tipo de maturidade, todo tipo de luta. Então, se prepare. Em algum momento, você vai ter frustração de novo com pessoas. Quando você descobre o Espírito Santo, esse agente que trabalha dentro, estudamos em Romanos hoje, você agora tem a garantia de que suas frustrações, ó, eu já estou dizendo, você vai ter frustrações, mas que as suas frustrações não farão com que você desista de novo. O pastor pregou aqui, ó, homens e mulheres cheios do Espírito Santo não desistem de Cristo. Então, você sabe que o Espírito Santo fechou o mapa. Ele te devolve a igreja aquecida com senso de pertencimento. Você vem para a sala e descobre de onde você vai extrair o poder para permanecer em Cristo, apesar das frustrações com a mesma igreja. Agora você está segura. Me sinto segura, pertencente mesmo, pertencente. E a mudança começou assim, né? Sou mãe, dona de casa, mas não era dedicada. Não era. E foi uma das coisas que eu aprendi aqui na sala. E voltei a conviver quando estive lá em São Paulo, né, na casa das minhas tias, minha tia Ana, minha tia Carmen, minha tia Ruth, e eu trouxe para cá a questão do cuidar dos detalhes da casa. Então, aqui na sala, eu tenho aprendido através do Espírito Santo, através dos ensinos, das palavras, como ser uma boa mãe, como ser uma boa esposa, como ser uma boa filha, porque eu ainda sou filha, até a questão profissional. E uma coisa que chamou atenção em casa, meu esposo nunca tinha visto uma preparação para o sábado, né? Aí preparei, fiz uma mesa posta. A primeira, a primeira coisa ele falou assim: Nossa, quem fez essas comidas? Eu falei: Fui eu. Nossa, você sabe fazer? Sei. Aí cada Ah, minha filha. Carmen, Carmen, agora ficou minha mãe na minha cabeça. Eliane, você é minha esposa e você sabe cozinhar, minha filha? mais Que ou menos isso, pastor. Foi exatamente isso. Ele até postou no grupo da família. Nossa, tô bem, hein? Tô feliz. Eu nunca tinha feito um pão em casa. Nunca mesmo. Eu tenho mais de 10 anos casada com o Leandro. Nunca tinha feito um pão em casa, um bolo. Eu sempre comprava tudo, né? E tanto que no domingo, eu já estava pronta para ir para a igreja. Aí ele falou assim: Se não for te atrasar, eu quero uma carona. Eu falei, se for rápido, você vai para onde? Aí ele falou assim, eu vou nessa igreja adventista, conhecer essa igreja adventista que mudou tanto a minha esposa em pouco tempo, né? Ele ficou curioso. E outra coisa que ele me perguntou, todo final de semana é assim? Todo sábado é assim? Aí eu falei, porque sábado é um dia especial. Ele, nossa, maravilha, né? E aí meus pais notaram essa diferença, um tio meu também notou a diferença. E outra coisa,
Deu o pôr do sol, eu vou e cumprimento todo mundo. Feliz sábado, beijo, abraço. E eles já me respondem, feliz sábado. Né? De manhã, na hora de ir para a igreja, todo mundo ajuda. Ah, tô indo. Ai, vai com Deus, ora a Deus por nós. Feliz sábado. Então, o clima, porque eu moro em uma fazenda, né? Temos as nossas casas. O clima na fazenda começou a mudar. Porque quando a tia Carmen e meus tios vêm de São Paulo para cá, fica aquele clima bom. Todo mundo gosta. Aí quando eles iam embora, acabava aquilo. E agora não. Nós temos esse clima. Graças a Deus e a presença do Espírito Santo, que tem me dado sabedoria. Ó, nem eu sabia, pastor, que eu sabia fazer pão. Você não sabia que você pode muita coisa pela ausência do Espírito. Agora você sabe que pode muitas coisas pela presença dele. Amém. E sabe, é esse casamento que a gente quer, sabe? Uma igreja aquecida pelo Espírito e ao mesmo tempo acolhedora. Pessoas da sala precisam ser acolhedoras, precisam ser mais aquecidas, precisam ser diferentes. E deixa eu dizer uma coisa aqui importante. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, seja prudente e seja calmo quando você avalia pessoas. Porque quando a gente começa a viver assim, Eliane, eu te amo, eu preciso de você para ser feliz, o nível da nossa responsabilidade aumenta. E as pessoas que não querem compartilhar muitas vezes isso, pegam alguns deslizes nossos e dizem assim: aí, ó, diz que ama, mas olha lá. Amigo, deixa eu te ensinar a avaliar uma pessoa. Posso te ajudar? Nunca diga nada a respeito das pessoas com base em ações esporádicas. Avalie o contexto todo da vida da pessoa. O caráter é avaliado por Cristo não por erros ou acertos ocasionais. O caráter é avaliado por Cristo pela permanência na verdade. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente prega mais profundamente uma mensagem mais desafiadora, você se torna o primeiro alvo das críticas. Então não faça isso. Não faça isso. Quando alguém que tem um alto nível de pregação errar, considere que esse é um ser humano que oferece o mesmo remédio que precisa tomar, e eu falo de mim mesmo. Eu falo de mim mesmo. Agora, avalie o todo, tá bom? Nunca julgue a pessoa. A gente não tem direito de julgar. O que você pode julgar são as ações, como qualquer outra pessoa pode fazer. Mas julgar pessoas é um atributo apenas do Senhor. E aí o seu marido fala assim: eu posso, olha, isso aqui para mim, Eliane, é fantástico. Porque você chamou seu marido para a igreja. Você lembra quando você fez o convite no domingo? Você Sim. chamou com a sua vida. Você chamou com seu testemunho. Você chamou com as mudanças em você. Às vezes a gente chama as pessoas para ir para a igreja, mas a nossa vida, essa palavra não existe. A gente chama, faz o convite verbal, mas a nossa vida deixama as pessoas. Não existe essa palavra, viu? Eu estou criando isso agora. Eu chamo, mas a minha própria vida desautoriza o meu convite. O que você é agora é um alinhamento entre o que você diz e o que você vive. Por isso seu marido olhou e disse assim: o que está acontecendo com ela? Quando ele fala assim, ó, escute o que eu vou te falar. Porque ele também ouve a sala, né? Você faz ele ouvir a sala 57. Uhum. Escute uma coisa. O que está no coração dele é o seguinte: quando ele fala assim, eu quero ir nessa igreja adventista que fez a minha mulher mudar em tão pouco tempo. Ele está dizendo assim: eu preciso dessa mudança. Amém. Eu preciso saber, porque se eu vou usar o que Carmen disse aqui, se é bom assim para ela, eu também quero para mim. O mundo precisa, Eliane, de crentes felizes, de crentes que dizem bom dia, boa tarde, de crentes que abracem, de crentes que ligam um para o outro, que diz que o outro faz falta,
que não foi na igreja. Eu preguei sábado na minha igreja, estou olhando aqui, senti falta de um casal lá no fundo, da esposa de um rapaz que a gente está evangelizando, e no final disse assim: sabe de quem eu senti falta aqui hoje? Fulano de tal e fulano de tal. E dela, eu vou assim que chegar em casa, eu vou ligar. Porque, irmãos, quem vive para os outros, pensa nos outros. Isso é o sentido do evangelho. Cristo está em mim, se é bom para mim, tem que ser bom para os outros. Agora, eu preciso terminar. O seu marido, dois tios, o filho e o marido, tudo engavetado. Daqui a pouco nós vamos mostrar o batismo do seu filho e vamos mostrar o batismo do seu esposo e vamos mostrar o batismo dos tios. Amém? Eu Amém. creio. Tu Jesus, crê, eu diz creio. amém. Tu crê, diz amém aí. Eu também. Amém. Agora eu preciso perguntar: você está feliz? Muito, muito, pastor. Tô plena, eu posso dizer. E assim, por exemplo, desmarcou a cirurgia do meu filho e a máquina que faz a cirurgia aqui na Bahia está quebrada, mas eu estou em paz. É tão bom saber que eu tenho um Deus por mim, e eu tenho pessoas que estão orando por mim, estão me acompanhando, então isso me deixa feliz. E ele está feliz também, porque ele tem um grau de autismo, mas ele tem uma boa compreensão. E ele está feliz. Ele só fala assim: ah, eu só não quero voltar para São Paulo porque eu estava com saudade da minha casa. E ele fala: hoje eu tenho uma igreja, conhecer os desbravadores. Eu também vou voltar para o clube dos desbravadores, né? Que foi uma paixão da minha adolescência. Então eu estou muito feliz, feliz. E assim, a sala 57 é a minha família. Eu pedi ao Senhor que me desse amigos e através da sala eu já tenho amigos, pessoas que me mandam mensagem todos os dias, que se preocupam com meu filho, que se preocupam comigo, que me convidam para orar, que oram por mim. Então eu estou muito feliz, muito feliz. Ah, ó, Que- ela apareceu. A minha intercessora, a irmã Marisa, acabou de aparecer aqui na tela. Aí, dona Marisa, que maravilha, hein? O que que a sala representa para você, filhinha? Família, amor, e o caminho que me levou a encontrar o Espírito Santo, a sala para mim é muito importante. E hoje eu tenho uma joia preciosa que é o Espírito Santo ao meu lado. E veio através da sala. Eu sou imensamente grata a Deus pelo privilégio de fazer parte da sala. A dona Carmen é responsável por isso. Ela foi movida pelo Espírito Santo para te fazer o convite. Você que está aqui, você que está aqui, deixa eu falar uma coisa para a gente terminar aqui esse testemunho. Amigo, eu tenho percebido uma coisa. Dependendo do orador, nós temos um número de pessoas que estão em nossa reunião. Dependendo do orador, a quantidade é menor. Eu queria tanto que a gente entendesse que a nossa presença aqui não é pela pessoa que está fazendo, é pela importância da mensagem. É isso aqui que a gente está procurando. A mensagem, a oração, o louvor, é só a roupa disso aqui. O que a gente quer é isso aqui, ó. Sabe quantas Elianes existem que precisam receber o link, que nem sabem que precisam de tudo isso? Mas você, ah não, hoje eu vou na sala porque é o pastor Lucas que está pregando. Gosto tanto quando ele prega. Como eu queria que a gente amadurecesse. Você tem que vir para cá, porque a sua vinda para cá é importante para a gente manter isso no ar, porque tem um monte de Eliane que precisa ser restaurada. E a sua presença aqui, independentemente de quem apresente a sala, de quem ora, de quem vai pregar, é fundamental para a gente ter tempo para alcançar Elianes e Elianes e Elianes. Parece que tem gente que não entendeu isso ainda. Então vem para cá, independente de qualquer coisa. Põe o seu número aqui nesse negócio. Quanto mais pessoas inscritas no canal, quanto mais pessoas ao vivo aqui, quanto mais pessoas vendo depois, mais força a gente tem para encontrar a Eliane. E eu posso pedir porque a gente não ganha dinheiro com monetização, a sala não ganha nada, não tem acerto com o YouTube. Isso aqui é feito porque a gente ama pessoas. O Senhor colocou em nosso coração amor pela salvação dos outros. Ai, coisa boa, né? Maravilhoso. Ó, eu amo você.
Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Amém, pastor. Ai, que felicidade. Que bênção. Eu agradeço. Agradeço imensamente a Deus pelo privilégio de fazer parte da família, de estar de volta ao meu lugar, de ter sido abraçada, ter sido curada, né? E agradeço também a oportunidade, o privilégio de poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu Muito vou obrigada. terminar orando pelo seu filho, Amém. tá bom? E para que ele consiga logo a máquina, o tratamento e tudo dê tudo muito certo nesse sentido também, tá bom? Amém. É Tiaguinho, o nome. Tiaguinho o nome dele, né? Vamos orar? Eterno Deus, obrigado por esse momento que vivemos aqui. O Tiaguinho precisa do tratamento dele. Nós o colocamos em tuas mãos. Conserta a máquina. Se a máquina não for consertada, abra espaço em outro lugar que tenha essa máquina e que ele consiga o tratamento para que todos fiquem ainda mais plenos, como ela disse, na certeza dos cuidados do Senhor. Obrigado pela vida da Carmen, que foi quem convidou a Eliane para estar aqui. Olha que coisa linda de um convite. Ela se rebatizou, voltou para a fé, o filho com decisão tomada, dois tios com decisão tomada, o marido já muito curioso a partir das mudanças que ela teve. Obrigado pela igreja que levantou o clamor pelo filhinho, esse senso de pertencimento, de que é valorizado, é fundamental para a nossa fé estar aquecida. Continua conosco, Espírito Santo. O Senhor guiou essa sala hoje. Obrigado por todos os esforços de todos, desde os moderadores, nossos intercessores, pastores, aqueles que entram no YouTube, os que vêm para o Zoom, os que abrem câmeras, que não abrem, pelo o jejum que acontece hoje através do Wellington Ribeiro, pelos moderadores da Sala 57, essa coluna de moderadores que não sai daqui por nada e que são fiéis e entenderam o processo. Eu louvo a Ti por tudo que o Senhor nos concede como bênção a cada dia neste lugar. Sim. Rogamos que o Senhor nos guie nesse dia por Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela disponibilidade, pela simpatia. Você foi excelente no testemunho. Muito obrigado. Amém. Eu que agradeço, pastor. E eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é parte visível de Deus, e por isso eu creio mais no Senhor. Muito obrigada a todos. Amém. Ó, quem chegou aí, a Leila, de óculos novo e tudo. Não é novo, não, criatura. É porque Ô, na tela eu mãe, nunca uso. mulher, vai estragando aí, quando estraga, usa, né? Eita, Essa Leila, é mais uma sala boa, hein, dona Leila? muito boa, bem aquecidinha Não pela é? presença do Espírito Santo. Pastor Lucas, né, iniciando ali com Romanos 8. Nossa, A Cirlei Dias está dizendo aqui: Ei, família, eu sumi, mas estou por aqui, amo vocês. Eu já, amém. eu já fui à tua procura, dona Cirlei, tu sabe disso. Cirlei sumiu, que ela sempre assiste a sala com a câmera aberta. Falei, cadê Cirlei? Fui atrás. Que E aí, bom. Tem que ir atrás, né? E não dá para ir atrás de todo mundo, mas a gente, aqueles que a gente sente falta, assim, né? cada um deveria olhar aqui, mas eu não vi fulano de tal. Tem, Sabe, tem aquele jovem que o senhor chamava sempre, eu esqueci o nome dele, que ele ficava sozinho na sala dele. Que era ele e a esposa, só que ele ficava mais solto. Jorge. Não, não é Jorge, não. Eu Ele não é tô vendo Jorge, Jorge, não tô vendo Jorge aqui também, ó. Me fez lembrar de Jorge. enfim. Tem algumas pessoas que faz falta aqui. A Marilda disse: aonde eu estaria se não fosse a sala 57? Nem eu sei, dona Maria, porque essa sala reorientou a vida de tanta gente, né? Muito bem, vamos para o nosso bom dia com alegria. Já oramos. Ó, amanhã, pontualmente aqui, envie o link com os nossos QR Codes. Por favor, vai lá. Você não é inscrito no canal, vai lá. A gente quer 200 mil inscritos nesse canal, em nome de Jesus. Amém, Leilinha, amém. parece que eu ouvi
a Miriam dizer um bom dia com alegria, sim, e junto com a irmã Soraya. Deixa eu ver lá. Bom dia com Dia com alegria! Bom dia. alegria. Bom dia, família. Amo Bom vocês. dia, Bom dia, Gleice! família. Vocês Eliane, nós te Bom amamos, dia. Eliane! Amo Bom dia, vocês.